Amém? Lucas 23, a partir do verso 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Oremos. Senhor nosso Pai, querido Deus de amor, obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui neste culto, com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito, e o mesmo nós pedimos agora, Pai, para a meditação da Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, nos dando iluminação às mentes e corações, ó Deus, para que esse momento, ó Deus, seja de enriquecimento espiritual para as nossas vidas, seja um momento em que o Senhor fale aos nossos corações, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria de iniciar essa mensagem repetindo a leitura do verso de número 45, que diz assim: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O sacrifício de Jesus na cruz tem um significado muito grande, não só apenas histórico, mas o significado mais importante do sacrifício de Cristo na cruz é o significado espiritual que Ele traz para as nossas vidas. E talvez nem todos saibam, entendam o que significa isso. O véu do santuário ter sido rasgado ao meio no momento em que Cristo morreu na cruz. E eu gostaria de pensar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso, para que nós entendamos a extensão do sacrifício de Cristo e no que isso implica para as nossas vidas hoje, para a vida da humanidade, para a vida do ser humano, para a vida de cada um de nós e de todas as pessoas, porque isso tem uma implicação na vida de todas as pessoas. Para nós entendermos o que significa o véu do templo, nós temos que pensar um pouquinho no templo do Antigo Testamento. O templo do Antigo Testamento, construído por Salomão, já antes, lá na época de Levítico, quando os irmãos forem ler Êxodo e Levítico, a construção do templo, conforme as medidas e os padrões dados por Deus, para que o povo pudesse se reunir para ter comunhão, o templo tinha a altura correta, a largura correta, os compartimentos corretos, tinha o lugar para os homens, para as mulheres, o lugar dos sacerdotes, dos levitas, tinha o lugar em que existia o santo lugar, e tinha um lugar que se chamava Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. Este lugar do templo, no Antigo Testamento, era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Então, aquela arca representava corporeamente a presença de Deus, o santíssimo lugar do templo,
onde Deus habitava ali, e sua glória e majestade estava representada naquele lugar do templo. E aquele lugar era um lugar especial, era um lugar que havia sido, como todo o templo, mais construído e ornamentado com os utensílios de uma maneira rigorosamente, com todos os cuidados, conforme a lei de Deus determinava. E ali não podia entrar qualquer pessoa, somente o sumo sacerdote, não qualquer sacerdote, mas apenas o sumo sacerdote poderia entrar ali, e com todo cuidado, apenas uma vez por ano naquele local, e não sem o sangue do sacrifício de um animal esse que já representava, era a figura do sacrifício de Cristo, do Messias que viria para o perdão do pecado de toda a humanidade. Então era aspergido o sangue daquele animal num dos utensílios daquele Santo dos Santos, que então o sumo sacerdote oferecia aquele sacrifício para o perdão dele próprio, dos pecados dele próprio e de todo o povo. E assim então era estabelecida a comunhão do povo com Deus, através daquele sacrifício e do perdão dos pecados. Então, o acesso à presença de Deus era algo no Antigo Testamento muito restrito ao Santíssimo Lugar, ao Santo dos Santos. E o que separava o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, do restante do templo, era esse véu, o véu do templo, o véu do santuário. Para nós entendermos um pouquinho mais o que significa no sacrifício de Jesus este véu ter sido rasgado ao meio, quando nós pensamos hoje em véu, nós pensamos num tecido fino e transparente, não é verdade? Mas não era o caso do véu do templo. Se nós formos olhar na palavra de Deus, onde lá no Antigo Testamento, nós não vamos abrir o texto, mas depois os irmãos podem recorrer no texto para dar uma olhada lá em Êxodo, no capítulo 36, tem toda a maneira como foi construído o templo. Mas os irmãos vão ver no Êxodo capítulo 36 que o material que era feito esse véu do templo era de um tecido com fibras azuis, roxas e escarlate, de linho fino e torcido. E da maneira como ele era torcido, segundo livros históricos da época, da maneira como esse tecido era construído, segundo um historiador do primeiro século chamado José, esse tecido, para ter as características que eram exigidas no livro do Êxodo, ele tinha uma espessura de 12 centímetros. Então imagine um tecido de 12 centímetros de espessura. Era muito mais espesso do que um cobertor mais grosso que qualquer um de nós temos em casa, ou um tapete mais grosso que qualquer um de nós temos em casa. 12 centímetros de espessura seria isso, mais ou menos. Então o tecido era um tecido espesso, grosso, porque realmente havia uma separação em que as pessoas que estavam do lado de cá do Santo dos Santos não tinham a menor possibilidade de enxergar o que acontecia do lado de dentro. Somente o sumo sacerdote poderia entrar lá. E ele entrava com temor e tremor, com o sangue para ser aspergido. Ele
ele tinha uma roupa especial para entrar lá, ele se lavava, ele tinha todo um ritual de purificação para entrar na presença de Deus. E nas roupas sacerdotais havia os sinos pendurados, porque havia os sinos pendurados e havia uma corda amarrada em volta da cintura do sumo sacerdote, porque aquele que comparecia diante da presença de Deus sem estar purificado morria imediatamente. Então, se o sumo sacerdote não tivesse tomado todos os cuidados e cerimonialmente entrasse impuro na presença de Deus, ele poderia morrer. E qualquer um que entrasse lá para tirar, ele ia morrer também. Então ele entrava com uma corda amarrada à cintura, porque se ele morresse, se os sinos da veste dele parassem de tocar, saberiam que ele teria morrido. Então teriam como puxá-lo, sem entrar no lugar. Então a coisa era seríssima. Isto por quê? Porque não é possível nós estarmos na presença de Deus por causa dos pecados. Por causa dos pecados, como diz em Isaías 59, verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Ou seja, os pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. E este véu então representava essa separação. Agora vejam o significado do sacrifício de Cristo. O templo de Salomão tinha aproximadamente, em medidas nossas convertidas, aproximadamente 40 metros de altura. Então imaginem um tecido de 40 metros de altura, com 12 de espessura, com uma largura muito provavelmente também de 40 metros. No momento em que Cristo morreu, esse tecido ele se rasgou de cima a baixo, imediatamente. O poder do sacrifício de Cristo abrindo o caminho para a humanidade à presença de Deus. Há alguns significados, então, para esse véu sendo rasgado. Um dos significados poderia ser o seguinte: esse véu representa o nosso pecado. São muitos, e esses pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, no momento em que Cristo morreu, Ele morreu pelos nossos pecados, para cancelar os nossos pecados. E no momento em que Ele morreu, os nossos pecados sendo cancelados, e sendo os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, então essa barreira que impedia a nossa comunhão com Deus no momento do sacrifício de Cristo, essa barreira é derrubada e nós temos acesso à presença de Deus pelo sacrifício de Cristo. Mas o significado mais seguro é a própria palavra de Deus que nos dá para o véu do templo. E esse significado está no livro da carta aos Hebreus. Se nós abrirmos lá, e esse texto eu gostaria de abrir com os irmãos, Hebreus capítulo 10, de 19 a 22, porque esse texto vai nos dar a interpretação exata, no neotestamentário, do significado do véu se rasgando no momento do sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22. Hebreus 10, a partir do 19. Vou
esperar um pouquinho para que todos abram. Ok? Hebreus 10, a partir do 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que é o Santíssimo Lugar do templo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então vejam que no verso de número 20, o autor da carta aos Hebreus nos dá a interpretação pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, o véu sendo rasgado significava o próprio corpo de Cristo sendo dilacerado, sendo rasgado, sendo sacrificado por nós na cruz, abrindo o caminho para nós na presença de Deus. Isso nos faz lembrar o quê? As palavras de Jesus no Evangelho de João 14,6, quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam como as Escrituras vão se encaixando e os textos vão se interpretando. Então Jesus, antes de morrer, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é através de mim que o homem chega à comunhão com Deus. Quando Ele morre, o véu do templo se rasga, e depois vem a interpretação desse texto pelo autor da carta aos Hebreus, dizendo que o véu rasgado é o próprio corpo do Senhor Jesus sendo entregue e abrindo um novo e vivo caminho do homem à presença de Deus. Cristo é o véu rasgado que nos dá acesso à presença de Deus. Irmãos, não é simplesmente um versículo perdido no meio da narrativa do sacrifício de Cristo. E o véu rasgou-se de cima a baixo, o véu rasgou-se ao meio. Muitas vezes nós passamos por isso e não entendemos bem e seguimos em frente. Jesus morreu na cruz, mas esse negócio do véu que rasgou ao meio passa despercebido por nós, por não conhecermos o que isso significa. Mas significa que tem um caminho novo. Antigamente, o caminho era um caminho difícil de estar na presença de Deus. Então, mais um significado para o véu ter sido rasgado é que terminou a era da adoração a Deus religiosa, no sentido litúrgico apenas. Porque no Antigo Testamento a adoração a Deus ela dependia de um sistema de templo, de sacerdotes, de sacrifícios, de rituais, de locais específicos. Com o véu sendo rasgado, termina essa época. A época de templo, a época de rituais, a época daquele sistema religioso com o véu sendo rasgado, termina, porque todo esse sistema religioso dado pela lei do Antigo Testamento era para que o homem pudesse ter um acesso mínimo à presença de Deus através daqueles rituais de sacrifício. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito, o novo e vivo caminho, todo aquele rito do Antigo Testamento perde o sentido.
O culto agora é outra. Agora o sacrifício, no Antigo Testamento, o sacrifício era morto. Animais teriam que ser mortos. No Novo Testamento o sacrifício é vivo. É a nossa vida em louvor a Deus. Porque o único sacrifício aceitável a Deus foi o sacrifício de Cristo, que nos abriu esse caminho. É por isso que Cristo, no diálogo que ele teve com a mulher samaritana, na narrativa do capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, e no meio daquele diálogo, ela preocupada em perguntar a Jesus onde era o local correto da adoração, se era em Jerusalém ou em Gerezim, no Monte Gerezim, onde os samaritanos tinham o templo para adorar. Jesus disse para ela: é chegada a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não será mais necessário o templo, não será mais um lugar o mais importante para a adoração, mas será o espírito. Porque o templo era necessário por causa dos rituais. Agora, o templo no Novo Testamento, ele é um mero acessório que facilita o culto. Esse templo aqui, ele é um acessório para a igreja que facilita o nosso culto, mas ele não é essencial para o culto. Porque se não tivesse esse templo, nós poderíamos nos reunir em uma casa, nós poderíamos reunir num prédio, nós poderíamos nos reunir numa praça, e o culto a Deus seria a mesma coisa, seria aceito por Deus, porque o que importa é que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. Porque Cristo abriu esse caminho para que nós adoremos em espírito e em verdade. Então, a liturgia é importante para a ordem do culto? É importante, porque Deus nos manda fazer tudo com ordem e decência. Mas no sentido cerimonial, como do Antigo Testamento, não é mais assim. O sacerdote não é mais necessário. Há pessoas que hoje confundem o papel do pastor com o sacerdote do Antigo Testamento. Irmãos, eu não sou sacerdote. No Novo Testamento, o sacerdócio é universal. Todos nós somos sacerdotes. Não tem mais o sumo sacerdote, pastor tem outro papel. No Novo Testamento, o pastor é para ensinar a palavra, é para ministrar, para aconselhar. Tem um papel no Novo Testamento específico, mas não tem nada a ver com o papel do sacerdote no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o sacerdote ele precisava fazer uma ponte entre o povo e Deus. Tinha que fazer essa ponte. E o pastor não pode fazer, ele não faz isso. É Jesus, o caminho, o único e verdadeiro caminho que leva a pessoa, qualquer pessoa, a Cristo. O pastor, como qualquer cristão, tem o dever de pregar, de ensinar, de mostrar, sendo luz, sal e luz nesse mundo, a Cristo, que é o caminho. Mas nós não somos intermediários de nada. Cristo é o caminho. Então o sistema religioso do Antigo Testamento cessou no momento que o véu foi rasgado. No momento em que Cristo expirou, no momento em que Ele levou
sobre ele a condenação que era nossa por causa dos nossos pecados. E agora nós temos a liberdade de em qualquer lugar adorarmos ao nosso Deus em espírito e em verdade, com toda a liberdade. Agora nós temos o caminho aberto para falarmos com Deus, para abrirmos o nosso coração a Deus, para adorarmos a Deus. E o que eu gostaria de refletir com os irmãos é o seguinte: nós temos usado dessa liberdade. O texto que nós lemos em Hebreus diz assim: Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,